Fala aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal Mix do Digo, trazendo mais um vídeo para você. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais uma poderosa palavra da parte do Senhor Jesus, da parte do nosso Deus, para edificar a sua vida, assim como também edificou a minha. Então, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos para a mensagem, que é uma mensagem curta, né? Temos apenas 6 referências na palavra de Deus, então vamos ler pouco, né? E explicar mais. E o tema da mensagem de hoje é: a ninguém na terra chameis vosso Pai, né? Como está essa palavra escrita em Mateus 23, versículo 9. Vamos ver aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 23, e o versículo 9. Está escrito assim: e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Tá? Eu quero trazer uma grande revelação sobre esse versículo, porque do momento em que eu me dei conta, eu não soube interpretar, né? Então eu tive que receber essa revelação do Senhor para entender o que realmente o versículo está dizendo, para entender o que está por trás da letra, a revelação do Pai, do Senhor. Então eu comecei a achar, antes que o Senhor me revelasse, eu comecei a pensar que eu estava pecando, desobedecendo a Deus. Porque eu sempre chamei o meu pai de pai, sempre chamei a minha mãe de mãe. Então eu li esse versículo e fiquei pensando que eu estava em pecado. E comecei a pesquisar na palavra de Deus, comecei a estudar, né? E o Senhor me revelou, né, o real sentido desse texto, desse versículo, né? O sentido não é literal, é espiritual, e a gente vai ver isso aqui na palavra, né, nesse vídeo de hoje. Eu fui pesquisar na palavra e dá para notar que realmente o sentido desse versículo não é literal. A gente vai ver isso aqui, né? Assim como em toda a sua palavra, né? Sendo assim, parece que esse versículo está passando uma mensagem, mas na verdade está passando outra, tá? Você deve estar todo confuso e tal, mas não adianta o vídeo. Ouça cada palavra, cada versículo para você entender, tá? Entender de forma completa o que realmente esse versículo quer dizer, qual a mensagem que o Senhor quer passar através dessa palavra, através desse texto. Lembrando sempre, leia todo o contexto, antes e depois, tá? Para que você entenda completamente ali a história, o momento, tudo que está acontecendo. Então vamos para o primeiro ponto, vamos analisar aqui. Se o sentido desse texto fosse literal, o Senhor não teria ordenado. Vamos ver o que o Senhor ordenou na sua palavra. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como você pode reparar, esse aqui são os 10 mandamentos que o Senhor deu a Moisés nas pedras, né? Naquelas 2 pedras. E aqui estão separados, aqui eu até marquei com cores diferentes cada um dos mandamentos. E esse aqui está no versículo 12: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Se o sentido daquele versículo fosse literal, o Senhor não teria dado um mandamento para honrar o pai e a mãe, certo? O Senhor aqui poderia ter escrito: honra ao marido de sua mãe e a sua mãe. Ou poderia ter escrito também: honra ao homem que te gerou e a tua mãe. Entendeu? Mas não está escrito assim. Está escrito: honra teu pai e a tua mãe. Quer mais? Segundo motivo, segundo ponto: se o sentido desse versículo fosse literal, o Senhor não teria lançado uma maldição para quem desprezasse o pai ou a mãe. Vemos isso aqui em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 16. Diz assim, Deuteronômio 27, versículo 16: maldito aquele que desprezar a seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá: amém. Tá? Isso aqui é uma série de maldições que foi lançado sobre o Monte Ebal, né? Sobre todos aqueles desobedientes. Então são coisas aqui que Deus proibiu de fazer, tá? São coisas aqui que o Senhor abomina. Você pode dar uma lida aí para conferir, tá? E são coisas horríveis, tá? Então, esse aqui, Deus amaldiçoa aquele que despreza o pai ou a mãe, tá? Aí, poxa, vai ter aquelas pessoas que vai falar: ah, mas o Antigo Testamento não é mais para ser seguido, obedecido, não era nem para ser lido, né? Tem algumas pessoas que são mais radicais. Não deveria nem estar na Bíblia, só deveria ter o Novo Testamento. O Novo Testamento é o que vale. Bom, te aconselho a ler direito, tá? Você que afirma isso, leia direito, tá? Foi feita uma nova aliança, e isso eu vou explicar melhor em outro vídeo, tá? Foi feita uma nova aliança, mas o Antigo Testamento, de certa forma, continua valendo sim. Tanto é que, para complicar, ou seja, para descomplicar ainda mais a nossa vida, Jesus citou um mandamento. É isso mesmo. Jesus, no Novo Testamento, citou este mandamento. Vamos lá. Vamos ver aqui em Efésios, capítulo 6, versículo 1. Está escrito assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí, para piorar mais ainda a situação, o Senhor fala aos pais: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então veja que poderia estar escrito: honra ao que te gerou, honra o marido da tua mãe, honra o esposo da tua mãe, honra o líder da casa, honra o cabeça. Não, ele fez questão de escrever a palavra pai. Então é proposital, tá? Que esteja escrito pai e mãe.
Então, esse é o terceiro ponto. Jesus, ele citou, tá? Agora, como podemos ver, o próprio Senhor fala que os filhos devem obedecer aos pais e também fala aos pais. Então, vamos continuar aqui. Jesus ensina que o errado é amar os pais mais do que a Deus, amar acima de Deus. O Senhor deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. O próprio Senhor disse. Vamos ver o que ele disse. Está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, tá? Deus, o reino de Deus, ele tem que ser buscado em primeiro lugar, tá? Tem que ser o primeiro, tem que ter a primazia. O reino de Deus é a primícia, é o primeiro. Deus, ele tem que ser o primeiro, tá? Vamos continuar lendo aqui. Quando o Senhor fala para não chamarmos a ninguém na terra de pai, na verdade está falando com o seu povo, com a sua igreja. O real sentido do texto é espiritual, como em toda a sua palavra. Aqui o Senhor quer dizer que Ele é a maior autoridade. Ele é o Pai, o líder, o cabeça, o pastor. É Ele é o que cuida, sara, limpa, livra, salva, repreende, consola e muitas outras coisas. Ele é o que provê, Ele é o que sustenta. Ele exerce todas as funções e características de Pai. A diferença é que Ele, o Senhor, é perfeito, santo e puro. Se prestarmos atenção no texto, ele diz assim, para finalizar: a ninguém na terra chameis vosso Pai. Ele diz vosso. Você reparou nisso? Vosso. Ele está falando diretamente com quem? Ele está falando a um grupo. Pois senão estaria no singular. Não chameis a ninguém na terra seu pai. Mas ele diz vosso. Vosso é plural, tá? Vosso é plural. Então ele está falando a um grupo de pessoas. A quem ele está falando? Ele está falando ao seu povo, à sua igreja. Ele está dizendo: eu sou a maior autoridade sobre vocês. Não chamem a ninguém não ponham ninguém como autoridade sobre vocês, porque eu sou autoridade sobre vocês, tá? O Senhor é autoridade na igreja, acima do pastor, acima do presbítero, do diácono, acima do profeta, acima de todos, tá? Todos são instrumentos, todos são úteis, todos são vasos para a honra, alguns para a desonra, mas os que servem são vasos para a honra. Então, esse é o sentido no qual o Senhor está dizendo no texto, no versículo: a ninguém na terra chameis vosso pai, a ninguém na terra chameis vosso líder, vosso pastor, a ninguém na terra chameis vosso mestre, a ninguém na terra chameis vosso Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é o mestre, Ele é o nosso pastor. O próprio salmista, no Salmo 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, tá? O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso líder, é aquele que nos guia, nos conduz. Então,
Não se preocupe de chamar o seu pai de pai. Não tem nada a ver. Nada a ver, tá? Não está em pecado, não está errado. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. E só para terminar, aqui em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 5, no versículo 16, diz assim: no versículo 16 diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Veja que ele fala vossa, está falando com a sua igreja, com os seus servos. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus, ou seja, o Pai da igreja, tá? O Pai da noiva, certo? O Pai da igreja, o mestre, tá? O Senhor, o pastor, o líder, o cabeça. Ele está acima de tudo e de todos e merece toda a honra. Tanto é que ele fala na sua palavra: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Né? Se eu sou o Senhor, onde está o temor? Algo assim. Então aqui eu fico em mais um vídeo. Espero que, assim como edificou a minha vida, tenha edificado a sua. Me prolonguei um pouco nas palavras, saí um pouco do script, mas não tem problema. Eu tenho que me deixar levar pelo Espírito. Então, fica com Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com a sua família, tá? E que o Senhor te abençoe e te dê a paz, em nome de Jesus.